Obrigado, Natália, pela apresentação. O título da minha palestra é Atividade Física, Cérebro e Cognição. Não deve ser uma surpresa para a maior parte de vocês o fato de que as crianças estão cada vez menos ativas, ou seja, passam menos tempo fazendo atividades físicas. Nesse mapa, nós vemos que a maior parte do mundo não pratica os 60 minutos de atividade moderada todos os dias. Os dados aqui são para meninos de 13 a 15 anos. É possível ver que, para meninas na mesma faixa etária, a situação parece ser ainda pior. Parece que menos meninas fazem atividades físicas em comparação a meninos. Infelizmente, nós também sabemos que, além da falta de atividade física, as crianças no mundo todo estão ficando mais obesas. 124 bilhões de crianças são obesas no mundo todo. Aqui vemos os números para meninos e meninas. Não há muita pesquisa que foi feita para crianças em idade pré-escolar. O foco da atividade física e as consequências para cérebro e cognição, basicamente, apesar de poucas pesquisas, é nessa idade que temos mais informações. Sabemos que esse é um período crítico para o desenvolvimento motor, mental e cognitivo. Considerando a importância desse período para o crescimento rápido, pesquisar os efeitos da atividade física na saúde cerebral e outros comportamentos são muito importantes. Vemos que a saúde cerebral para crianças com menos de 2 anos de idade está altamente atrelada para marcos comportamentais. Por exemplo, sentar, aprender a andar e assim por diante. Muitos são precursores de comportamentos que levam à atividade física. A conexão entre a atividade física e a saúde cerebral em crianças de menos de 2 anos é desconhecida. No entanto, sabemos que as experiências novas promovem atividades como movimento, habilidades motoras e exploração. Isso melhora a neuroplasticidade. Em crianças de 3 a 5 anos de idade, a brincadeira é a forma mais prevalente de atividade física e acontece de maneira pouco estruturada. Os desafios para a coleta de dados de atividade física e condicionamento físico, assim como avaliação cognitiva, é uma dificuldade nessa faixa etária. Então, nós temos que melhorar nossas metodologias para entender como medir o resultado de atividades físicas e seus impactos na cognição das crianças dessa faixa etária. Bom, daqui para frente eu quero falar um pouco sobre crianças em idade escolar. São pré-adolescentes, crianças de 8, 9 ou 10 anos. Aqui começamos a entender as diferenças na estrutura cerebral, assim como a função, cognição e desempenho acadêmico, que acontece como função ou consequência da atividade física. Vamos falar da estrutura cerebral. Aqui, nós temos alguns dados de estudos clínicos randomizados que se chama Fit Kids 2 Intervention. Aqui analisamos a substância branca. A substância branca, basicamente os axônios, bainha de mielina, que nós sabemos que no cérebro conectam os diferentes neurônios. Nós vemos que parte da substância branca se beneficia da atividade física. Nessa intervenção, as crianças de 9 meses de atividade física depois da escola foi o que praticaram, em comparação a um grupo controle. O que nós vemos é o seguinte: do pré-teste ao pós-teste, depois de 9 meses, não houve uma grande mudança na substância branca no corpo caloso, a área do cérebro que conecta os dois hemisférios. Mas as crianças que tiveram intervenção de atividade física tiveram uma maior integração na substância branca, ou seja, maior integração cerebral do pré a pós-teste. Nas outras regiões, nós não vimos uma mudança na integridade da substância branca global. Nós vimos algumas alterações em algumas regiões. Em outros casos, avaliamos regiões do cérebro e a estrutura de cada uma dessas regiões. Nós relacionamos
essas regiões com algumas atividades. Coletamos aqui uma amostra de crianças com bom condicionamento físico em laranja e pessoas com baixo condicionamento. E estávamos interessados no volume do hipocampo. Vemos aqui que o hipocampo de crianças com bom condicionamento físico é maior do que crianças com pouco condicionamento físico. Quando pensamos no teste de memória, usamos dois tipos de teste. Precisão. Aqui, ele é independente do hipocampo, ou seja, esse teste de memória, ele é mediado pelo tecido cerebral que está fora do hipocampo. Nesse caso, nós não vemos nenhuma diferença entre crianças com bom condicionamento e com baixo condicionamento. Mas usamos um outro teste de precisão relacional. Aqui tem relação com o hipocampo e vemos que crianças com bom condicionamento têm um desempenho melhor do que as que têm um condicionamento baixo. O interessante é que quando nós olhamos aqui para o hipocampo como estrutura de mediação, nós entendemos que o volume do hipocampo media a relação entre condicionamento e desempenho das atividades, só para as atividades que ativam mais o hipocampo, que são mais dependentes dele. Quando nós pensamos na função cerebral, ou seja, como as atividades físicas influenciam o funcionamento do cérebro, é isso que vemos. É importante, em primeiro lugar, discutir os aspectos da cognição que nos interessam. Nos interessamos predominantemente nos controles de funções executivas, ou controle cognitivo. Esse é um componente importante. Falamos aqui de processos que são intencionais, processos que requerem uma interação ou pensamento intencional. Podemos falar desse controle de funções executivas com foco em 3 áreas da cognição. A nossa habilidade de ignorar distrações, estar concentrados, que é a inibição, depois memória, e a flexibilidade cognitiva, que muitas vezes se conhece como multitarefas. Você faz uma tarefa, para, faz uma segunda tarefa, para, volta para a primeira tarefa, ou seja, mudar de maneira fluida de uma tarefa para outra. Todos esses conhecimentos são importantes para desempenho escolar e levam mais tempo para serem desenvolvidos do que outros aspectos da cognição, como a atenção, por exemplo. Com isso, quero falar, em primeiro lugar, do estudo clínico randomizado FIT-Kids. Esse estudo aconteceu enquanto eu estava na Universidade de Illinois, em colaboração com minhas colegas Darla Castelli e Neyman Khan, que darão suas palestras após a minha. Esse estudo foi um estudo com crianças que foram analisadas antes e depois da intervenção. Então, era um programa de atividades físicas após as aulas. Eram 2 horas, com mais de 70 minutos de atividade intermitente. Foi uma metodologia desenvolvida por Darla Castelli. As crianças do grupo controle foram randomizadas. E aqui vemos que a eficácia dessa intervenção foi alta. Durante esses 9 meses, as crianças do grupo de intervenção melhoraram seu condicionamento aeróbico em quase 60%. As crianças no grupo de controle aumentaram menos de 1%, ou seja, deve ser um desenvolvimento típico infantil. Quando olhamos para os padrões de ativação cerebral e retiramos a linha de base, pensando no pós-teste 9 meses depois, utilizando uma eletroencefalografia, vemos que a ativação de algumas áreas que são ativadas por conta do controle de funções executivas. Aqui, vemos uma atividade de inibição e abaixo, um teste de flexibilidade cognitiva. Vemos que há um aumento na ativação cerebral nas crianças que receberam a intervenção em comparação às crianças que estavam no grupo controle. Para o desempenho, para o teste de inibição e de flexibilidade cognitiva, nós vemos que do pré ao pós-teste, as crianças na intervenção aumentaram seu desempenho, que foi quase o dobro em comparação às crianças do grupo controle. Utilizando uma ressonância magnética funcional, nós medimos o desempenho novamente, pré e pós-teste. O que nós vemos aqui
é a função do córtex pré-frontal. Nós olhamos aqui o grupo controle e é possível ver que não houve mudança na ativação cerebral durante esses 9 meses. Quando analisamos as crianças que receberam intervenção, descobrimos que a linha de base aqui não era diferente do grupo controle, mas 9 meses depois mostraram uma ativação reduzida nessa região do cérebro. O interessante é que quando nós comparamos o desempenho dessas crianças e as funções cerebrais com um grupo de jovens adultos na faculdade, esse é o período da vida no qual há funcionamento cerebral ótimo e é possível ver que as crianças pós-teste no grupo que recebeu a intervenção não tinham uma ativação diferente dos jovens adultos, sugerindo que 9 meses depois mostravam funções cerebrais mais maduras. Desempenho cognitivo. Pré-teste, nós vemos que o grupo controle e o grupo que recebeu a intervenção não tinham diferenças. No pós-teste, também não. No entanto, as crianças do grupo de intervenção não eram diferentes de jovens adultos. Os jovens adultos eram diferentes do grupo controle. Isso significa que eles receberam algum benefício por conta da intervenção, mas os benefícios comportamentais seguem os benefícios cerebrais, o que sugere que possa demorar um pouco mais de tempo para se desenvolver. Nós nos interessamos não só em partes do cérebro, ou só em regiões do cérebro, mas sim em todas as redes. O que nós vemos aqui é que os participantes que têm um melhor condicionamento físico têm uma maior ativação dentro das redes. Por exemplo, o DMN, que tem a ver com a memória, basicamente o que o seu cérebro faz quando não está envolvido em nenhuma atividade. Depois, nas redes de atenção, nós vemos mais ativação dos com melhor condicionamento em comparação às com pior condicionamento, e no sistema frontoparietal também vemos uma grande ativação. E essa região está envolvida com as funções de controle executivo. Vemos aqui que as grandes redes cerebrais que se envolvem em processos cognitivos parecem ser beneficiadas por um melhor condicionamento físico. Isso é importante porque quando nós falamos de crianças, vemos que muitas dessas redes, como o DMN, as redes de atenção, a rede frontoparietal, todos se relacionam ao melhor desempenho acadêmico. Nós vemos que essa ativação dessas redes se relaciona a um desempenho melhor academicamente falando. Pode ser, então, que a melhoria no condicionamento físico beneficie as redes neurais e, portanto, tenha um resultado melhor acadêmico. Quero mudar um pouco e falar agora sobre exercícios únicos, ou uma sessão de exercícios. Comparar o condicionamento físico aí ao longo do tempo. Quero falar sobre os efeitos de uma sessão única. Na maior parte dos casos, somente uma sessão de exercícios significaria 20 minutos de caminhada numa esteira em um ritmo moderado. Esse ritmo seria o que faria as crianças começarem a suar um pouco, mas elas ainda conseguem conversar enquanto caminham. O que nós vemos aqui? O desempenho em descanso, uma atividade fácil, e à direita uma atividade mais difícil. Vemos que há mais inibição na atividade difícil. E, além disso, depois de 20 minutos de caminhada, nós podemos ver o que acontece. Para atividades mais complexas, tem uma inibição maior e uma ativação maior das funções cerebrais, em comparação após o descanso. A função cerebral significa a alocação de recursos de atenção, ou seja, depois de caminhar, as mesmas crianças conseguirão melhorar a alocação de atenção em comparação ao modo quando elas estavam em descanso. Replicamos essas descobertas com crianças que têm TDAH e a mesma coisa aconteceu. Abaixo após exercício e acima após descanso ou após leitura. Isso também acontece em crianças típicas, com base na sua habilidade de desempenhar tarefas executivas. Essas crianças tiveram funções executivas melhores em comparação às outras. Nesse caso,
nós vemos que depois de uma sessão de exercício, os dois grupos não têm diferença, mas em descanso, sim. Ou seja, como têm funções executivas melhores, a gente esperaria que eles alocassem recursos melhor para suas funções executivas. Mas depois dessa sessão de exercício, vimos que há uma regulação, mesmo para os que têm baixo desempenho, o que sugere que uma sessão de exercício traz um benefício para as crianças que mais precisam de funções cerebrais. No que se refere ao desempenho das tarefas de inibição, quando olhamos para dados de crianças com TDAH, vemos que elas têm um desempenho melhor, respondem melhor à precisão em tarefas de inibição após o exercício em comparação à mesma coisa em descanso. Também vemos a mesma coisa acontecendo no grupo controle, crianças sem TDAH. É importante falar que quando nós fazemos alguns testes acadêmicos, por exemplo, de leitura, ortografia e aritmética, percebemos que depois desses exercícios, 20 minutos de caminhada, as crianças têm um melhor desempenho para leitura e aritmética, em comparação às mesmas atividades em descanso, o que sugere que há um impacto no cérebro, cognição e também desempenho acadêmico. Por fim, quero falar um pouquinho sobre excesso de adiposidade. Quando nós pensamos nos exercícios, há um efeito diferente para crianças com peso normal e crianças obesas ou com sobrepeso. Para crianças de peso normal, vemos uma maior alocação de recursos de atenção depois do exercício em comparação ao descanso, mas para crianças obesas acontece o contrário. Ou seja, depois de uma sessão de exercício, a alocação de atenção reduz, ou seja, para crianças obesas, uma sessão de exercício, na verdade, pode ser detrimental ao invés de benéfica para a sua possibilidade de alocar atenção para alguma atividade. Quando olhamos para o comportamento, em um teste simples de atenção, nós descobrimos que não há nenhuma diferença na tarefa simples para crianças com peso normal ou crianças obesas, mas crianças obesas mostram uma redução de desempenho depois do exercício em comparação ao descanso. Quando olhamos para o tempo de reação, ou seja, quão rápido respondem, vemos um padrão parecido. Não há diferença em crianças com peso normal e obesas, mas após exercício, nós vemos que há diferença sim. Finalmente, quando nós olhamos para desempenho acadêmico, nós vemos que há um aumento marginal ou uma tendência de aumento de desempenho após o exercício para crianças não obesas e uma redução em desempenho para crianças obesas após exercício. Para matemática, não há diferença para crianças não obesas e obesas e um déficit depois do exercício para crianças obesas. Isso sugere que nós temos que aprender muito mais a respeito de como nós podemos usar os exercícios efetivamente, não só para as crianças que não têm obesidade, mas também para as que têm sobrepeso ou obesidade, pensando que essa população está aumentando no mundo inteiro. Há um excesso de adiposidade em muitas crianças. Para outras atividades não agudas, ou seja, comparamos crianças obesas com crianças de peso normal, sem o exercício, para tarefas cognitivas simples e complexas, o que nós vemos é o seguinte: para as tarefas simples, não há diferença no desempenho entre crianças obesas e crianças com peso ideal. Agora, para tarefas mais complexas, ou seja, precisamos de inibição e de resposta, vemos que crianças obesas têm um desempenho pior do que o desempenho de crianças com peso normal. Quando pensamos na função cerebral, quando nós olhamos o que acontece no nível de inibição, para crianças de peso normal, há uma alocação de recurso cerebral de maneira diferencial. É por isso que nós vemos aqui um padrão grande de ativação, ao passo que para crianças obesas, há uma alocação da mesma quantidade de recursos em toda a massa cerebral, ou seja, alocam todos os seus recursos o tempo inteiro. Isso mesmo quando as crianças de peso normal não precisam fazer. Portanto, há diferenças subjacentes nas funções cerebrais que impactam o comportamento cognitivo. Finalmente, quando nós falamos da obesidade e das medições da quantidade de massa de gordura
na região abdominal, o que nós vemos é que os aumentos em massa ou adiposidade na região abdominal traz um desempenho pior para tarefas que envolvem inibição, para tarefas que envolvem memória e para testes de desempenho acadêmico, vemos um aumento na adiposidade abdominal e uma queda de desempenho em leitura, ortografia e aritmética. Com isso, eu gostaria de concluir. Os últimos anos trouxeram novos insights no que se refere à atividade física, efeitos de condicionamento físico na estrutura cerebral e seu funcionamento em crianças. O condicionamento tem conexão com mudanças na cognição que são desproporcionalmente maiores para tarefas mediadas por redes neurais específicas, envolvendo o córtex pré-frontal e o hipocampo principalmente. Atividade física em sessões rápidas trazem benefícios temporários para a função cerebral e cognição que devem durar mais ou menos 1 hora, dependendo do tamanho da sessão. A adiposidade ou obesidade pode servir como marcador para um desempenho cognitivo reduzido. Excesso de adiposidade pode diminuir os ganhos acadêmicos e cognitivos. E, finalmente, uma intervenção pode ajudar a promover comportamentos saudáveis, o que é importantíssimo para aumentar a função do cérebro, cognição e desempenho acadêmico. Com isso, eu quero agradecer aos meus colegas, às instituições financiadoras. Esse trabalho não foi feito só por mim, foi feito por um grupo grande de pessoas no mundo todo. E merecem tanto crédito quanto eu, por conta dessa pesquisa. Obrigado.